senhores agora podem entrar no seu computador e apostar em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Estadual, da segunda divisão, e nós não monitoramos isso. Então, o primeiro problema central é que a integridade do esporte brasileiro está em jogo, porque a gente não se defende da manipulação de resultados, como todos os países do mundo hoje se defendem. Não monitoramos essas apostas. E o segundo é uma questão financeira. Esse dinheiro escoa pelo ralo, ninguém se beneficia com isso, o governo não tributa e os clubes não arrecadam. Uma coisa, a gente está aqui discutindo a Time Mania, arrecadando 250 milhões por ano, quando isso, na zona cinza, que não é legal nem ilegal, é uma discussão danada, poxa, já arrecada bilhões. Nós precisamos tratar disso, a Caixa Econômica tem estudos, inclusive nós fizemos para eles já têm projetos de lei, enfim, preparados lá na mão deles, e é preciso que o ambiente político permita avançar nessa discussão. Bom, CBF e clubes. A CBF, nos últimos 30 anos, avançou muito, com todos os problemas que a gente sabe que teve, enfim, mas a CBF saiu de uma seleção que de 1970 até 94 não ganhou nada, o Romário foi que ganhou a nossa Copa do Mundo em 94. Aliás, toda vez que eu olho para você, eu fico emocionado com isso, porque, sinceramente, foi demais ganhar aquela Copa do Mundo, porque aquela foi a primeira depois de tanto tempo, quer dizer, depois a gente se acostumou a ganhar. Depois que você ganhou a Copa do Mundo para nós, o Brasil se acostumou a ganhar. A gente ganhou tudo. E se não ganhou tudo, disputou para ganhar tudo. Chegamos nas quartas de final, chegamos na semifinal, ganhamos mais uma. Então, a seleção brasileira, que de 70 até 94 não ganhou nada, recuperou o caminho da vitória. Bom, o Campeonato Brasileiro, que até 2002 nunca tinha sido disputado 2 anos seguidos com o mesmo formato, completou 10 anos no ano passado. Bom, com todos os problemas, pode evoluir, pode melhorar, mas já foi uma evolução em relação àquilo que não havia antes. Todo ano um campeonato diferente, uma bagunça generalizada. Então houve uma evolução. E a terceira evolução, que era uma entidade quebrada em 1987, o presidente, que eu não me lembro o nome à época da CBF, quem era? Que foi para a televisão dizer que não ia fazer o Campeonato Brasileiro porque a CBF não tinha dinheiro para isso. Ele foi para o Jornal Nacional dizer que não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro. Pô, e hoje a CBF são o quê? 300 milhões por ano? Sei lá, a CBF hoje é uma entidade rica, riquíssima. Em compensação, os clubes paupérrimos. É preciso agora retomar uma agenda diferente, construir uma agenda diferente. Nós temos agora outros desafios, que não são mais fortalecer a CBF, recuperar a seleção e consolidar o Campeonato Brasileiro. Os desafios são outros. Tem que diminuir a distância entre CBF rica e clube pobre. E essa comissão chega num momento muito favorável para isso, porque depois de não sei quantos anos existe a eleição na CBF que vai realmente mudar o comando do futebol brasileiro, coisa que ficou nas mesmas mãos da mesma pessoa durante esse tempo todo até agora. Então, esse é um momento muito bom e que vem também, eu fiz questão de trazer para os senhores algumas novidades que o futebol brasileiro tem, que são relevantes. A Ambev criou o movimento por um futebol melhor com Danone, PepsiCo, Unilever, TIM, Sky, Netshoes, Burger King e Bradesco. Só peso pesado. O resultado é que, em um ano de atividade, gerou mais de 100 milhões de reais para os clubes, crescendo a base de sócios de 158 mil para 700 mil sócios. Significa dizer que, pela primeira vez, existe um programa nacional onde os sócios, os torcedores de um clube, podem participar da gestão desse clube, contribuindo efetivamente para ele, simplesmente através de um programa de recompensa na boca do caixa. O sujeito vai lá em 1000 redes de supermercado e, na hora que faz a compra, dá o CPF dele e tira lá um desconto que é maior do que a mensalidade que ele paga para o clube. Isso liberta o clube da dependência do ingresso, de só ter o ingresso para se relacionar com o seu torcedor. O resultado aqui é que, por exemplo, o Benfica, em Portugal, ele é o clube que tem o maior benchmark de todos os do mundo. 4% da sua torcida é membro desse. Se o Flamengo tivesse o mesmo benchmark que o Benfica, isso geraria, por ano, para ele, 200 e tantos milhões de reais. Mais do que a televisão paga, por exemplo. E hoje, a dependência dos clubes do dinheiro da televisão se dá justamente porque não há outras fontes similares. Então, quando um conjunto de empresas que nunca investiu em futebol de verdade, além de simplesmente aproveitar a visibilidade, entra de cabeça na relação direta entre o torcedor e o clube,
nós temos aí uma grande oportunidade que precisa ser observada no âmbito dessas discussões, porque é um movimento do mercado que modifica o cenário das receitas do futebol brasileiro, modifica o potencial de receitas do futebol brasileiro. E isso impacta na dívida, logicamente, porque quem tem dinheiro paga suas dívidas. Muito bem. As arenas também têm um impacto enorme. Nós temos aqui a presença do vice-presidente da CBF, que também é diretor da OAS, das arenas, enfim. E nós temos, então, as duas das maiores empresas do Brasil, Odebrecht e OAS, entrando no futebol brasileiro. Agora, entrando no futebol brasileiro, ainda muito timidamente. Por quê? Porque ainda é uma atividade muito pequena se comparada à grande atividade deles, que é a construção civil no país. Ainda gera muito pouco dinheiro para eles. Agora, o risco de imagem deles nessa iniciativa é muito maior do que nas outras, porque aqui aparece na mídia. A usina hidrelétrica de Belo Monte está atrasada há não sei quanto tempo. É muito mais importante para o Brasil do que a Copa do Mundo. E ninguém fala nela. Um estádio atrasa 2 dias é capa de jornal. Então, isso, para a Odebrecht e a OAS entrarem no futebol, existe um risco de imagem que pode afetar os seus outros negócios. E se elas compreenderem isso, significa dizer que o futebol brasileiro vai ter 2 parceiros de peso. 2 parceiros de peso que podem jogar para cima dos seus fornecedores uma conta que o futebol brasileiro não tem como cobrar. Porque se a OAS, por exemplo, que tem 90 mil funcionários com um plano de saúde da Bradesco Seguros, sentar para conversar com a Bradesco Seguros e dizer, olha, você tem que patrocinar os clubes porque o conteúdo da minha arena é fundamental para a minha rentabilidade. Nós vamos fazer um programa aqui de injeção de recursos nos clubes para melhorar o conteúdo do futebol brasileiro e, com isso, gerar rentabilidade para mim e para a minha arena. Eles têm como obrigar Bradesco Seguros, Tubos e Conexões Tigre, Cimentos Holcim, todo mundo que fornece bilhões de reais por ano para eles, a investir um pedaço da sua verba de marketing no futebol, coisa que os clubes não têm. Nós somos pequenos perto desses gigantes. Então nós temos aí o Eduardo também da Odebrecht, fica o recado, vocês têm que trazer dinheiro para o futebol brasileiro. Porque se vocês não melhorarem o conteúdo, não há rentabilidade possível nas arenas. Por quê? Porque 70% das suas datas são de futebol. Você pode fazer show que você quiser. 70% das suas datas são de futebol. 80% das suas datas são de futebol. Então, se no futebol não for bom, não tiver público, você não tem renda, não tem rentabilidade, é um mico. Só que vocês têm força para mudar isso e nessa mudança vocês podem mudar o futebol brasileiro como um todo, assim como a Ambev está fazendo. Então, repara, uma atividade que tem a Globo como principal parceira, e é parceira mesmo, a Globo desenvolveu todo o mercado publicitário para o futebol brasileiro, e não é à toa que ela consegue pagar 1,5 bilhão por ano para transmitir os jogos. Poxa, uma atividade que tem como parceira a Ambev, a maior empresa do Brasil, que passou a Petrobras em valor de mercado agora no passado. E agora tem como parceira as maiores construtoras, Odebrecht e OAS, não pode estar mal. Como é que essa atividade está mal? Enfim, por último, para ficar aqui mais uma reflexão, como é que a Copa do Mundo passa pelo Brasil e deixa o futebol brasileiro para trás? Qual é a discussão que se faz com a FIFA para melhorar o futebol brasileiro no âmbito da Copa do Mundo? Nós estamos investindo 7 ou 8 bilhões de reais para construir estádio no Brasil inteiro. Muito bem, gerou emprego e renda em 12 cidades, agora tem um equipamento, essas 12 cidades que têm milhares de habitantes, tem um equipamento de qualidade para receber entretenimento de alto nível, vai receber um jogo da Copa e ter visibilidade internacional, vai desenvolver o futebol lá de uma forma ou de outra. Agora, e o futebol brasileiro nisso tudo? Quem é que discute? A FIFA tem um orçamento de 800 milhões de dólares a cada 4 anos para desenvolver o futebol no mundo. Quanto disso veio para o Brasil? Desde 98, a FIFA diz que investiu 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares para desenvolver o futebol no mundo. Quanto disso veio para o Brasil? Esse Congresso aprovou a Lei Geral da Copa, estabelecendo num dos artigos, que eu não me lembro o número, a possibilidade de celebração de convênios com a FIFA para construção de centros de treinamento, fortalecimento dos clubes. Cadê o dinheiro? Eu gostaria de debater ele depois, que sou o autor dessa proposta. Maravilha. Cadê o dinheiro? A FIFA tem que dizer a que veio, não é só chegar aqui dizer que está tudo atrasado, quando, na verdade, quem foi à Copa do Mundo na África do Sul, lembra que o estádio da final da Copa do Mundo na África do Sul foi inaugurado no dia 2 de junho de 2010, há 10 dias antes do início da competição. O nosso estádio da final está inaugurado, testado, em operação, esperando o jogo acontecer. Poxa, e nós estamos atrasados aonde? 9 estádios estão prontos, outros 3 ficam prontos em abril, e a Copa do Mundo é só em junho. A gente está adiantado em relação à África do Sul.
na questão dos estádios. Não vou aqui discutir a infraestrutura, aeroportos, esportes, mobilidade urbana, que isso é outra história que não tem nada a ver com a Copa. Mas, enfim, a Copa do Mundo não pode passar pelo Brasil, deixando o futebol brasileiro para trás. E essa comissão, que discute problemas importantes do futebol brasileiro, com deputados influentes no Congresso Nacional, precisa cobrar das autoridades, da FIFA, chamar essas pessoas aqui para explicar como é que eles recebem esse dinheirão do Brasil para a Copa do Mundo e o futebol brasileiro fica para trás. Então, eu tomei a liberdade de dividir com os senhores um material muito denso sobre as apostas esportivas, o comparativo entre a Time Mania e a Mega Sena, também com a arrecadação das duas no ano passado. Essa apresentação está aí disponível. Eu sugiro a essa comissão que peça ao Ministério do Esporte a disponibilização da íntegra do estudo, que é um estudo com mais de 1000 páginas, demorou mais de 10 meses para ser feito, foi o único estudo que teve acesso aos números da Caixa Econômica, da Previdência Social, enfim, do INSS, do Ministério da Fazenda, dados oficiais, que foi feito pelo governo. Então, é diferente desses números todos que circulam por aí, que são colhidos nos balanços publicados dos clubes e nem sempre refletem a real situação. Mas, enfim, é preciso atualizar esse estudo, mas já que só tem esse, vocês podem pedir ao Ministério que disponibilize. E eu queria agradecer mais uma vez o convite. Obrigado pela atenção. Muito bem. Agradecer, e hoje nós dedicamos essa reunião exatamente com o doutor Pedro, porque ele já apresentou vários importantes trabalhos aqui para a Câmara, e nós sabíamos da importância da vinda dele aqui, exatamente nós deixamos para que ele viesse num dia só com a sua palestra, para que a gente pudesse fazer as indagações necessárias. Eu também quero lembrar a comissão e a todos que nos estão vendo agora, ou pela televisão, ou ao vivo aqui na comissão,